Oi, pessoal, tudo bem? Há um tempo atrás, na época da pandemia, eu tinha pensado em fazer alguma coisa tipo um podcast, porque eu sempre achei o máximo aqueles programas de rádio, aquelas páginas, né, de revistas. Nos Estados Unidos ainda tem, aqui não tem muito. Que algum profissional, especialmente um psicoterapeuta, te ajuda com algumas ideias de o que fazer diante de situações. Evidente que isso não é o mesmo que terapia, evidente que isso não, de forma alguma, substitui um procedimento psicológico, mas assim como os vídeos no YouTube, de modo geral, são para também estimular você a buscar ajuda, a ideia desse bloquinho aqui vai ser assim também. Na época, a ideia era ter um podcast chamado Me Ajuda Carol, onde eu ia pegar histórias que as pessoas me mandassem, obviamente preservando todos os dados e sigilo de identidade, enfim, e usaria essas histórias para dar algumas guias e para ajudar outras pessoas que talvez estão em histórias similares. Bom, eu pedi autorização para algumas pessoas que têm me procurado e vou aproveitar a história delas para dividir um pouco com vocês, pra gente talvez pensar juntos em formas de lidar com algumas coisas. Então daqui pra frente, de vez em quando, você vai ver aqui um quadrinho chamado #MeAjudaCarol, com algumas histórias e algumas sugestões que eu possa talvez trazer pra você pensar se tem algo diferente que você pode fazer ou um caminho diferente que você pode buscar. Então, vou começar aqui com a primeira história. Essa pessoa me mandou a seguinte história. Bom dia, eu conheci um narcisista e estou com algumas dúvidas em relação a ele e suas atitudes. Depois da fase da desvalorização, ele me xingou e gritou comigo num aniversário e foi embora. Hoje tenho certeza que ele já tinha outra vítima esperando e fez a cena para se livrar de mim. Ele voltou super carinhoso e literalmente refez o primeiro encontro nosso. Sentou até na mesma mesinha de bar onde a gente foi. Depois disso, eu fiquei bem doente, quase fui internada e ele não me visitou e foi viajar e ficou todos os dias sem falar comigo. A fase do tratamento de silêncio. Tô entendendo aqui que vocês ainda tinham alguma conexão, mas ele tava sendo com outra pessoa e ele começou a se distanciar, né? Quando voltou, ele me mandou mensagem com raiva, dizendo que esperou todos esses dias eu mandar um bom dia e ele não mandou por orgulho, né? Então eu não fiz porque você não fez. Com certeza estava com outra vítima. E disse que não me queria mais porque existem pessoas que são como anjos e eu era uma dessas pessoas que não merecia passar minha vida perto de uma pessoa como ele. Que ele ia me deixar ir embora e ser feliz porque eu jamais seria feliz ao lado dele. Tá? Ora ele te detesta, ora ele vai te dar a possibilidade de seguir uma vida feliz. E que eu sempre fui muito boa pra ele, que ele reconhecia tudo que eu já tinha feito por ele. Eu cuidava muito dele, sou canceriana, super amorosa. Ele falava sempre como se fosse um alerta, tipo, foge de mim, por favor, porque eu não quero te machucar mais. E ele foi morar nos Estados Unidos essa semana e volta em 6 meses, mas quando chegou lá ele já mudou o comportamento e eu disse que não queria mais porque ele sempre faz ciúmes de propósito e nunca me assumiu pra ninguém. Então vocês tinham uma coisa meio conturbada e as pessoas de modo geral também não sabiam que vocês estavam juntos, ok. Então eu disse que não queria e ele se justificou com os ciúmes que ele tinha me feito em postar foto com outras mulheres e disse que independente de qualquer coisa eu não queria mais e ele só respondeu tudo bem. Eu disse, independente de qualquer coisa eu não queria mais. Essa atitude calma que ele teve foi porque já tem outra vítima ou ficou em choque? Ou ele acha que eu vou voltar porque ele nem lutou por nada? Depende, né? Claro, tem todo um contexto atrás dessa história que eu desconheço. Mas pode ser que ele seja um cara muito orgulhoso, né? Ele não vai admitir que sente sua falta. Se ele de fato for uma pessoa que tem essas características de personalidade um pouco mais tóxicas, com baixa empatia, bastante autocentrado, que tem dificuldade de realmente criar laços afetivos, vínculos importantes, ele de verdade não cria vínculo com ninguém. Então fica muito mais fácil ele estar com você e com várias pessoas, porque a grande função dessas pessoas é, afinal, servir como um suprimento. O que é isso? É regular a autoestima dessa pessoa, né? Tá ali atendendo o ego dessa pessoa, inflando o ego dessa pessoa, porque ela sozinha tem essa dificuldade. Uma das coisas que ela pode fazer é esse teste, né? Ela nunca exatamente te larga e também nunca vai embora. E daí, horas a culpa é sua, horas eu que sou quebrado, e aí ativa muito essa nossa coisa que quando a gente entra nessas paixões um pouco mais malucas, que a gente tem uma chance muito, muito maior de sofrer, a gente entra nessa coisa de alguma forma nós faremos a diferença para essa pessoa. Nós valeremos a pena. Conosco, essa pessoa vai entender
como o mundo pode ser melhor, como o amor pode ser colorido. Então eu vou tolerar várias coisas, porque vai que uma hora você muda. Porque lá atrás a gente já viveu uma ou duas coisas legais, então quem sabe isso vai tocar o seu coração e vai fazer diferente. Geralmente as pessoas trazem muito aquela coisa assim, no começo ele era assim. Se no começo teve ali uma empolgação, o tal do love bombing, né? O bombardeio de amor, que a pessoa é muito romântica, muito presente, aperta em todos aqueles pontos importantes, mágicos pra você, te faz sentir querido, acolhido, visto, validado. Às vezes nem faz tanto, a gente quer muito que essa pessoa faça, então a gente acaba passando por cima de umas bandeiras vermelhas e só focando e enfeitando aquilo que não é tão legal. No final o que pode acontecer é essa pessoa entrar numa fase de tédio e desvalorização. Talvez sempre houveram outras pessoas, talvez nunca houve ninguém, mas ele tinha outras coisas que o satisfaziam bastante, em termos de status, de trabalho, um outro lugar onde ele conseguia suprimento, mas é bastante comum que possa haver outras pessoas. E se ele tem alguma coisa mais nova rolando que supra ele melhor, é bem mais provável ainda que role um descarte. Não tenho certeza se foi isso que aconteceu. Então, acho que é importante pensar nisso. E mais importante, se ele é esse cara, muito provavelmente o problema não é você, né? É ele que tem dificuldade de vínculo, é ele que tem ferramentas muito pobres para lidar com as pessoas, é ele que não tem capacidade de desenvolver vínculos afetivos honestos, concretos, sólidos, né? Porque um pouquinho que você me contou dessa história é uma coisa meio que ele vai e volta, ele não assume responsabilidade. Tudo é muito frágil na relação, né? O que, dependendo de como a gente de como a gente entende afeto, pode nos manter presos mesmo, porque a gente fica ali, a gente ganhou um pouquinho e tá na torcida de ganhar mais e fica preso num ciclo. Que essa pessoa tira e dá, tira e dá, tira e dá. Até que ela conhece uma coisa mais interessante ou uma novidade e ela acaba indo embora, mas repare, indo embora, mas às vezes não indo totalmente. Ela mantém ali um elo, um canal aberto para caso ela fique entediada, para caso ela não tenha nenhum suprimento novo, porque ela sente que se ela vier e dar uma provocada, talvez ela consiga ainda alguma coisa de você. Então é algo para prestar atenção. Eu espero que eu tenha ajudado. Até o próximo.